Muito boa tarde a todos. Esperamos que tenham tido um bom almoço e a nossa certeza é que teremos uma excelente tarde de trabalho nesse nosso segundo dia. Reiniciando a programação desse 7º encontro, teremos agora o painel que abordará o tema Novo Regulamento de Direitos do Consumidor, RGC. Seu provedor está adequado? Para compor a mesa de trabalhos, eu convido o senhor Basílio Pérez, presidente da Abrint. Convido também o senhor Fabrício Guimarães Madruga Lopes, assessor na Superintendência de Relações com Consumidores da Anatel. A senhora Flávia Lefebvre Guimarães, conselheira da Proteste. E o senhor Alain Silva Faria, advogado da Silva Vitor Advocacia. Reforçando que as perguntas e os debates ao final da plenária e podendo usar os microfones que estão no auditório. Deixo a palavra com o senhor Basílio Pérez para a moderação do painel. Boa tarde. Vamos continuar com os painéis no segundo dia, agora na parte da tarde. Tratando de um assunto que sempre gera muitas dúvidas para os provedores, que é o novo Regulamento de Direitos do Consumidor, o RGC, e essas dúvidas estão relacionadas a que esse é um regulamento muito amplo, ele afeta todos os operadores de telecomunicação, de todos os tipos de serviços. E tem, evidentemente, no próprio regulamento, uma série de definições do que não se aplica a pequenos operadores, que são a maioria dos que estão aqui. Operadores abaixo de 50 mil usuários e muitos operadores abaixo de 5 mil usuários. Então, como nós, como provedores regionais, que dificilmente tem um tamanho acima de 50 mil usuários, temos que também seguir o regulamento, mas naquilo que nos afeta. E isso são as dúvidas, geralmente, que vão surgindo, que a gente já tem discutido muito em lista, e isso gerou a necessidade de fazer esse painel para a gente procurar esclarecer um pouco como é que anda essa situação do RGC. Então, para começar, eu passo a palavra ao senhor Fabrício, para que ele possa nos explanar sobre a posição da Anatel e sobre o RGC. Se quiser falar ali, pode falar. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É uma oportunidade muito interessante para a Anatel poder conversar diretamente com prestadores, não geralmente com os top 10 que ficam lá o tempo inteiro como é que eu posso dizer, representantes deles na agência, intercedendo pelos interesses do setor. Explicar o RGC, pelo menos para mim, faz todo sentido. Primeiro, porque ele está escrito numa linguagem que já é normalmente hermética, que é o direito. Tanto é que as pessoas passam 5 anos estudando para poder escrever, entender e trabalhar o direito. Mas o mais difícil ainda é porque nós vamos falar de telecomunicações, que é outra linguagem bastante hermética também. Essa linguagem é tão difícil, mas tão difícil de compreender, que um dos nossos principais desafios lá na superintendência, do qual eu faço parte, é transformar essa linguagem numa linguagem que o consumidor consiga compreender. Então a gente não vai falar, por exemplo, de SCM, mas vamos falar de banda larga. Então, sim, faz todo sentido explicar o RGC. Gostaria de cumprimentar também os demais colegas da mesa.
E então, se por gentileza puder passar para o próximo slide. Clica aqui e passa. Ah, esse aqui, claro, desculpa. Ainda bem que não morte. Primeiro, assim, vamos falar do qual é o tamanho do setor que a Anatel tem que regular. Então, esse é o tamanho que vocês estão vendo aí. São aproximadamente 372 milhões de acessos. Pois não? Ah, claro. E 4 mercados bastante importantes. O RGC, bem que seria interessante se ele valesse para todos os serviços de telecomunicações, mas não para a Anatel. Regular é muito importante quando você imagina que você precisa estabelecer relações entre todos os que estão no cenário. Entenda-se, todos significa governo, significam prestadores, significa consumidores. Mas se nós fôssemos regular tudo, ia ficar tão difícil que provavelmente ninguém ia gostar de entrar no setor de telecomunicações. Entendam que assim, a tentação da caneta, ou seja, de escrever regras, é muito grande. Mas não é uma boa ideia para vocês. Uma das coisas que a gente tem bastante em mente lá é o que chega de volta para a Anatel, por exemplo, de reclamação. Nós usamos isso como um termômetro para saber, por exemplo, o que precisa mais da atenção do ente regulador. Porque uma das grandes dificuldades de regular é que nós não somos nós quem fazemos o trabalho de vocês. São vocês mesmos. Então fica muito difícil, sem estar no lugar de vocês, saber o que eu preciso regular. E então fica muito fácil eu sair espalhando regulamento a esmo e atirando com espingarda de sal, aquela que você não faz mira nenhuma. Isso gera um custo enorme para o setor e tanto para a agência reguladora, seja porque vocês precisam se adaptar ao que a gente escrever, seja porque eu tenho que fiscalizar tudo que me der na telha e escrever também. Então a ideia de você acompanhar as reclamações para poder mirar no lugar certo parece uma ideia razoável. Então nós começamos, por exemplo, a verificar quais são os motivos que mais fazem com que o consumidor saia da sua zona de, eu não vou chamar de conforto, porque seria uma injustiça com o consumidor, mas sai da sua rotina e vai reclamar conosco na Anatel. Ou seja, de repente ele desiste de tentar só com a prestadora e vai falar conosco. Não, assim, não chega a ser uma novidade dizer que o maior problema que faz com que ele venha até nós é o seu bolso, que são os problemas de cobrança. Depois nós temos problemas de qualidade, e quando a gente fala qualidade, nós estamos aqui dizendo reparo na rede, instalação, problemas físicos mesmo, problemas de infraestrutura. Depois nós teríamos o cancelamento, que tanto incomodou que acabou criando uma regra específica para o NRGC, serviços adicionais, atendimento, e nós temos 28% de outras coisas que são tão pequenas que não vale a pena a gente desdobrar aqui. O que é o RGC, então? Vamos fazer um pequeno contexto dele. O RGC foi uma reação, então não é uma coisa assim do estilo... A Anatel não tirou da cartola que quero fazer um regulamento de consumidor. Na verdade, foi uma reação. E essa reação foi dentro de um contexto do Plandec. Então, foi um compromisso com a Presidência da República. E, nesse sentido, nesse cenário em que, inclusive, a Ministério da Justiça teve uma Secretaria Nacional do Consumidor só para ele, dada a importância que esse tema passou a ter pelo Poder Executivo, a Anatel entendeu que a sua maneira de contribuir, de repente, era fazer um regulamento de direitos do consumidor. E esse regulamento saiu. Esse regulamento não foi uma coisa fácil de sair, ele começou em 2010 e só veio se concretizar em março de 2014. O objetivo inicial dele era unificar regras, porque nós enxergamos grandes quatro mercados, que é telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga e TV por assinatura. E aí, se você tivesse sentado assistindo televisão no seu quarto, você tinha um direito. Mas se você se levantasse da sua cama lá para poder, de repente, ligar para alguém, o seu direito tinha mudado completamente. O seu prazo para reclamar tinha mudado, o seu direito de ressarcimento tinha mudado, suas condições de suspensão parcial todas tinham mudado. E isso, como eu disse antes, para uma linguagem hermética, para um cenário de telecomunicações que é complicado, não fazia sentido e era um custo muito grande explicar para o consumidor por que seus direitos variavam conforme o lugar dele na casa. Então, sim, vamos unificar isso aí. Só que, nesse sentido, o regulamento cresceu também. Seja para poder se enquadrar nas diretrizes de proteção ao consumidor que o Plandec trouxe,
seja também porque a Anatel percebeu outras necessidades para isso. E aí, então, ele deixou de ser, se nós fôssemos usar essas letrinhas que estão em cima, regras, atendimento, cobrança e oferta, seria então RACO. Então, ele deixou de ser RACO para virar RGC, que era um objetivo mais amplo. E no final das contas, a gente percebeu que a gente precisava deixar o consumidor mais capaz de lutar pelos seus próprios direitos. E isso envolvia tanto ele ter mais acesso a informações, como também ter mecanismos que possibilitassem ele entrar em contato com a prestadora e como poderíamos colocar, pleitear pelos seus direitos. Já de uma maneira, num reflexo, já tinha acontecido em outros regulamentos, como o próprio regulamento de SCM, ele previu também já uma assimetria regulatória. O que significa isso? Significa, e vocês devem saber muito bem, que quanto menor aquela empresa for no mercado, menos eu, como órgão regulador, quero interferir na rotina dela. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, o Estado não pode ser bonzinho. Porque é interessante para mim fazer assim. Por que é interessante para mim fazer assim? Porque um dos meus pilares como órgão regulador é competição. Mas se eu começo a colocar tantos entraves para novos prestadores entrarem no mercado, ninguém vai querer entrar no mercado, e aí eu vou ter que lidar com 3 ou 4 fortes que vão acabar me dando mais trabalho que dariam se eu colocasse 500 no mercado. Quando eu tenho 500 no mercado, eles se controlam, eu não preciso ficar cuidando deles como órgão regulador, nem preciso gastar tanto recurso de fiscalização. Quando eu tenho só 4, o troço fica mais sério. Então a ideia é, se eu diminuo a pressão sobre o pequeno prestador, ele tem mais chances de entrar no mercado. Então, por isso que a ideia da Anatel de aplicar regras mais brandas para os entrantes faz todo sentido do ponto de vista econômico, do ponto de vista da concorrência. Isso não faz tanto sentido do ponto de vista do consumidor. Então nós já fomos questionados como órgão regulador de por que o consumidor do prestador de pequeno porte tem menos direito que o consumidor das prestadoras de grande e médio porte. A gente entende, primeiro esse é o argumento econômico que nós demos, de que eu preciso estimular novos empreendedores nesse mercado. A segunda parte não é que ele tenha menos direito. A questão é que existe um menu de direitos no mercado. Você pode ter mais direitos com aquela prestadora maior, ou você pode ter uma gama menor de interferência estatal e, portanto, menos direitos exigidos pelo órgão regulador, mas não menos direitos protegidos pelo CDC, porque você optou, de repente, por um preço melhor para o teu prestador local, que é uma pessoa com quem você se entende melhor, que te entende melhor também. E, portanto, você não precisa ser tão protegido pelo Estado, pelo menos pela Anatel. E do ponto de vista econômico, isso faz todo sentido para nós. Talvez não faça tanto sentido para a órgão de defesa do consumidor, tanto é que nós fomos por eles questionados por causa disso. Mas o RGC trouxe uma novidade também, que é a microprestadora. O que é a microprestadora? A microprestadora é uma previsão que está lá e aí vai começar o juridiquês, lá no artigo 108 do RGC. E ele fala que aquelas prestadoras que têm menos de 5.000 assinantes ou contratos não precisam se ater a todas as regras do RGC. Especificamente falando, ela fala só dos direitos e deveres. Isso significa que é muito brando, sim. Na verdade, está bem, e me perdoem pela palavra, está bem frouxo no que se refere ao RGC, especificamente para o microprestador. Eu vou usar esses ícones que vocês estão vendo aí ao lado para representar ao longo da exposição quando uma regra vale só para o grande, quando uma regra vale para o pequeno prestador e quando uma regra vale para o microprestador. Então, e esse ícone que vocês estão vendo à direita, que provavelmente ninguém consegue entender o que é, na verdade é uma representação gráfica do Manual Técnico Operacional. O que é o Manual Técnico Operacional? Ele é produto de um trabalho do grupo de implantação, que está se reunindo, provavelmente, uma vez por mês, no mínimo, para discutir os detalhes das regras do RGC. Nesse sentido, esse regulamento foi pioneiro, porque depois de implementada a regra, nós chamamos o setor para sentar na mesa e discutir como é que aquela regra tem que ser implantada. Por quê? Porque eu quero que aquela regra seja implantada da maneira como eu pensei, como eu a concebi na hora de escrever a regra.
E não faz nenhum sentido eu esperar 2 anos para fazer uma fiscalização, 1 ano para fazer a fiscalização, para verificar se a empresa fez o que tinha que fazer, e eu chegar lá e descobrir que ela não fez o que tinha que fazer, mas ela já gastou horrores para implantar aquela regra. E aí fico eu de um lado indignado porque ela não está fazendo o que eu queria, e ela de outro indignada porque afinal de contas ela não fez o que eu queria e agora vai tomar uma multa de fiscalização porque não está fazendo o que eu queria. Quando eu falo o que eu queria, na verdade é a regra, entende? A ideia de um regulador escreve a regra e vai acompanhar a implantação dela. Então, para garantir que ela despendesse os seus esforços, os seus recursos da maneira correta, é que se concebeu um grupo. Mesmo porque é ali que nós vamos descobrir as limitações técnicas e, quiçá, operacionais de cada regra. Essas regras que estão vendo aí, por exemplo, então, nenhuma dessas regras vale, por exemplo, para o microprestador. Então, nós temos o cancelamento automatizado, que foi uma novidade, e tem, inclusive, como eu diria, previsões específicas para a pessoa jurídica. Então, o cliente pessoa jurídica também tem acesso a todo o RGC. E aqui, por exemplo, esse é um caso de regra específica para ele. Então, tudo então tem que ir no manual. Na verdade, posso deixar depois com vocês o link do manual, mas ele pode ser encontrado na página da Anatel/consumidor em outras cartilhas. Então, nós temos retorno imediato às ligações, créditos pré-pagos, informação prévia sobre a validade do crédito e promoções para clientes atuais e novos. Inclusive, essa última ela está suspensa por uma decisão judicial. Todas essas regras elas têm como escopo trazer para o consumidor uma capacidade melhor de compreender seus direitos e pleiteá-los, de defendê-los, e muito na ideia de transparência. Nós temos lá na agência, principalmente na área de acompanhamento das reclamações do consumidor, uma noção de que um dos maiores problemas que nós encontramos hoje é uma quebra de expectativa, em que o consumidor ele é, eu vou dizer encantado com uma oferta, só que entre aquilo que vocês acham, que o prestador acha que está explicando para ele, e aquilo que ele compreende do que ouviu, e aquilo que ele vai se lembrar depois, tem um universo tão grande que está gerando um enorme ruído. Então, aproximadamente 10% das reclamações que nós temos no call center hoje são de transparência na oferta. Ele não entendeu o que vocês venderam para ele. Então, isso é uma das preocupações principais do RGC, é trabalhar justamente nisso, que haja uma clareza nesse sentido. Por exemplo, aqui eu fiz um outro quadro para deixar mais claro para vocês as diferenças, por exemplo, entre uma grande prestadora e uma pequena prestadora, ou uma prestadora de pequeno porte. Então, esses quadrinhos em verde significam que a regra se aplica para ele, e esses quadrinhos em branco significam a diferença entre a regra de um e para outro. Qual era a ideia disso? É justamente, de novo, tornar mais fácil um pequeno prestador ingressar no mercado. Só que nem tudo a gente consegue relativizar. Então, tem regras que vão acabar sendo iguais para os dois. Vocês vão perceber que tem 2 ícones do manual do lado da rescisão de forma automatizada, que é o cancelamento automático, e o retorno da ligação. E do lado também tem os artigos de cada um. Então, caso depois vocês queiram pegar a apresentação e usar como consulta. Então, uma das coisas que nós estamos bastante preocupados, por exemplo, é a questão do sumário. O que é o sumário? O sumário é aquele resumo das regras que eu tenho que saber na hora de contratar. E nós acreditamos que se esse sumário ele for entregue para o consumidor, numa relação em que você enxerga o consumidor como um parceiro e não como alguém de quem você quer extrair recursos para a sua empresa, você não vai ter problemas com o seu consumidor. Na verdade, toda empresa tem 2 investidores. Aquele que coloca dinheiro nela para que ela preste seu serviço e aquele que coloca dinheiro nela para receber seu serviço. Se toda empresa enxergar o seu cliente como um investidor nela, esse sumário, por exemplo, vai ser um documento limpo, um documento em que os dois vão atuar de boa fé para passar essas informações para ele. E aquilo que você talvez fosse ter de despesa com CRM, com call center, com atendimento, talvez você não tenha, porque as regras foram limpas, foi um jogo limpo entre você e o seu consumidor, por exemplo, e você então o seu investidor. Outra coisa que nós temos também é a questão de investir no atendimento pela internet. Cobrar uma estrutura de atendimento presencial não parece prático, nem para vocês,
nem para quem tem 1/4 do mercado nacional. Do que nós apuramos, a procura por um atendimento presencial ela é muito pequena. E uma estrutura de atendimento telefônico, às vezes, também não é aquilo que o consumidor quer. Ninguém gosta de ligar para o seu prestador e ficar ouvindo musiquinha, de pedir para alguém para guardar, de cair a linha, de, por favor, repita pela 3ª vez o que o senhor gostaria de falar, porque ninguém me contou até agora. Então, a ideia do atendimento pela internet é evitar esses focos de tensão entre o seu consumidor e a sua prestadora. Se eu posso entrar no site da minha prestadora, escrever o que eu quero e ela receber isso, eu não passei pela musiquinha, eu não tive que esperar, e foi tudo muito rápido. E a prestadora vai receber aquilo de toda forma, vai estar escrito, inclusive eu vou evitar aquele ruído entre o que eu escrevi, o que eu disse e o que a atendente entendeu. E a gente entende que também isso é uma das maneiras de diminuir a tensão entre os consumidores. Então a gente, por exemplo, o atendimento para a internet tem que ter para todo mundo. Muito embora, por exemplo, para os prestadores de pequeno porte, a situação seja bem mais simples. Você tem que ter, na verdade, uma página na internet e, por exemplo, um e-mail já resolve. Desde que você tenha um e-mail, que naquele e-mail você receba todos os pedidos de reclamação, de solicitação, de pedido de informações, o que quer que seja, você aceite que o seu consumidor entre em contato com você por aquele e-mail, você já estaria atendendo o RGC. E isso é infinitamente mais simples do que o que a gente exige das outras prestadoras no artigo 22, que é um espaço reservado com login e senha, onde tem que ter histórico de demandas, onde tem que ter possibilidade de pedir gravação, onde tem que ter perfil, onde tem que ter todos os contratos, onde tem que ter fatura dos últimos 6 meses e N outras coisas. E a ideia foi justamente assim, não sobrecarregar com aquilo que a gente não precisa sobrecarregar o pequeno prestador. Não obstante, até por conta do decreto, do SAC, todos têm que gravar ligações. Muito embora o pequeno prestador só tenha que guardá-la por 90 dias e as prestadoras de maior porte precisam guardar por 180. Outra coisa também que nós não podemos, por exemplo, abdicar, foi de que as ofertas sejam padronizadas e conhecidas pelo seu consumidor. O que significa isso? Significa que todas as suas ofertas têm que estar no seu site. Todos os planos de serviço que você oferece para o seu consumidor têm que estar lá. Ele tem que entrar no seu site e achar isso lá. E que todas essas ofertas também têm que estar num arquivo, em formato de Excel ou no formato... agora escapou a palavra. Formato XML, para que qualquer um possa ir lá e baixar esse arquivo com todas as suas ofertas. Por que a Anatel quer isso? Porque a Anatel quer fomentar o mercado de comparação de ofertas. Por que isso seria interessante? Porque raramente alguém agora, por exemplo, vai reservar o seu hotel no site do hotel ou vai procurar sua passagem no site da companhia aérea. Ele vai num daqueles buscadores, num daqueles sites de comparação e lá e pega a melhor oferta. A ideia é fazer isso para a telecom também. Então eu vou entrar num site desses de comparador e vou pedir que eu quero um plano de banda larga com 20 mega, 30 mega, e eu moro na cidade X, e eu queria então ver quais são os planos que tem para lá. E aí, então, esse comparador, ele vai ter ido no site de cada um de vocês, vai ter pego os planos de vocês nesse formato XML, vai inserir na base de dados dele, e quando alguém cliente quiser comprar um plano, ele vai lá e fala assim, eu quero isso, e então vai sair toda a lista de possibilidades para o consumidor. Isso para nós seria um dos mundos ideais, um dos perfis do mundo ideal, porque ia fomentar a competição e a disputa pelo consumidor, seja pelo preço, seja pelo nicho, porque só eu atendo naquela cidade, seja porque eu ofereço condições especiais, que apesar do meu preço não ser melhor, os consumidores preferem o meu serviço. Então todos têm que estar com esse arquivo lá. Esse arquivo, inclusive, o próprio manual traz o arquivo embutido dentro dele, que é o formato de como é que tem essa tabela, e dentro em breve o grupo de implantação vai aprovar também o manual de produção do XML, para que quem vai fazer isso aí tenha escrito e definido tintim por tintim o que precisa fazer. A ideia é não dificultar o cumprimento da regra, sim facilitar. Outra coisa que vale a pena mencionar também foi que o RGC trouxe, como é que eu poderia dizer? Ele abordou a ideia das ofertas conjuntas, serviços combinados, combo.
Isso não havia até então no regulamento, mesmo porque como nós fazíamos regulamento para cada serviço, como é que eu, em um serviço, ia tratar de combo dos outros 3? Então, só no regulamento que trata dos 4, eu poderia falar de combo. E então veio, se um grupo presta serviços unificados, ele também tem que atender serviços unificados. O que significa que se eu vou numa empresa e contrato os 4 serviços, quando eu precisar do atendimento dessa empresa, do socorro dela, e falar para ela, eu preciso que você me ajude porque até está tendo algum problema, ele não possa ser encaminhado para outro lugar, porque não, aqui eu só vendo os 4, mas para atender você vai ter que ir no meu outro parceiro. Então isso não faz sentido para nós. Então a gente também tem a ideia da unificação do atendimento, que vem inclusive, vem em função da Anatel ter disposto sobre o combo nesse regulamento. Vale a pena fazer um parênteses agora aqui sobre a questão do consumidor. A Anatel nunca falou a palavra consumidor nos seus regulamentos, ela sempre usava a palavra usuário. E nós recebíamos críticas por causa disso também. Porque o usuário não é consumidor e todo mundo fala em consumidor. Nós temos um código de defesa do consumidor, não um código de defesa do usuário. E foi muito difícil para nós explicar ao longo desses anos que para nós o usuário era um troço muito mais amplo, era um termo mais amplo que o consumidor. Porque o usuário era não só o consumidor definido no CDC, como todo aquele que fizesse uso do serviço. E aí nós tirávamos do nosso seara aquela discussão entre o destinatário final ou não do serviço. E nós perdemos essa luta. Tanto é que nós estamos usando a palavra consumidor. Eu digo perdermos porque a palavra consumidor ganhou uma dimensão e a Anatel não podia ser a única a remar contra a maré nesse sentido. Então nós passamos a usar a palavra consumidor também. E por causa disso nós também fomos questionados também. Ser órgão regulador sempre vai ser questionado por tudo que você fizer, por um lado ou por outro. E faz parte também da função pública você ter que se explicar. Ainda bem. Então, por que eu disse isso? Porque pessoa jurídica também é consumidor, também é cliente de vocês e também vai ter os mesmos direitos previstos nesse regulamento. Não é só porque essa pessoa jurídica tem um CNPJ e não um CPF que ela não vai estar protegida pelo RGC. Isso, de toda sorte, não mudou dos antigos regulamentos para cá. Tem algumas regras procedimentais, como essas que vocês estão vendo aí, que valem para todo mundo. Uma delas tem um atendimento diferente, que é, por exemplo, essa quarta aqui que fala do atendimento pela internet, que eu expliquei para vocês agora há pouco, tanto é que ele tem um ícone diferente para ele do não precisa ser presencial. Então, prestadores de pequeno porte não precisam investir seus recursos em atendimento presencial, basta que o façam pela internet e por telefone. E isso faz uma considerável diferença nos custos que as empresas têm na hora de atender seu consumidor. Seja por conta da demanda que o atendimento presencial recebe, seja por conta do gasto que isso gera. Mas tem outras regras, por exemplo, que não são diferentes. Então, todos precisam entregar protocolo no seu atendimento, e esse protocolo tem que ser único, tem que ser encaminhado para o seu consumidor por e-mail, por SMS, em até 24 horas. Todos os consumidores têm acesso ao histórico de suas demandas, ou seja, todos os contatos que eu tive com a minha prestadora, solicitando, reclamando, pedindo, informando, vão receber um protocolo, vão estar registrados na sua central de atendimento e vão compor esse histórico de demandas. Esses prazos que vocês estão vendo ao lado de cada um desses itens, 120 dias, 12 meses, são o prazo de vigência desses dispositivos. Por quê? Porque o RGC trouxe uma implantação escalonada. Então ele foi aprovado em 10 de março, 120 dias começou a maioria das regras, começaram a vigiar a maioria das regras, que foi em 8 de julho de 2014. Então o próximo lote de regras passou a vigiar com 8 meses, o segundo lote começou em 12 meses, nós vamos ter um lote de regras também agora com 18 meses, e por fim, o último lote em 24 meses, que vai ser março de 2016. Nem tudo que o RGC trouxe foi novidade, mas as mudanças nele foram bastante relevantes a ponto de a Anatel entender que era razoável fazer uma implantação escalonada. A questão das ofertas. Nós temos um capítulo inteiro sobre ofertas, que estão em média nesses artigos 41, 45 e 48.
Eles são bastante importantes, porque eles trabalham na questão da transparência e vão abordar, por exemplo, a questão da apresentação dos planos da internet e essa tabela de ofertas. Esse primeiro item aí está nos dando bastante dor de cabeça agora, que é a questão do aviso sobre alteração ou extinção de planos, que está escrito no artigo 52, e determina que as prestadoras devem avisar com antecedência mínima de 30 dias qualquer alteração, extinção que forem fazer nos seus planos de serviço. O Congresso Nacional acredita que essa regra do artigo 52 é o que permite às prestadoras fazer alterações dos seus planos. Mas não é o que a gente entende lá na Anatel. Na verdade, a gente entende a regra do artigo 52 como uma garantia para o consumidor, no sentido de que quando você for alterar o contrato, você tem que avisar antes. E as hipóteses em que você pode fazer isso não estão escritas no artigo 52, estão escritas em toda a regulamentação e legislação aplicada ao caso. E isso vai desde o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e todos os mais 300 regulamentos da Anatel, que nenhum de nós leu. 300 regulamentos não é para ninguém. E então, eles estão, por exemplo, pensando em revogar os efeitos desse dispositivo, justamente na ideia de que vão proteger o consumidor, quando nós, a Anatel, entendemos que é justamente o oposto. Por que tem essa regra? Por que a Anatel se preocupou em dispor sobre isso? Se tudo der certo entre vocês e o cliente de vocês, vocês vão ter uma ligação, uma relação mais longa e duradoura do que muitos casamentos. Você vai contratar o seu serviço de banda larga, todo mês você vai pagar por aquele serviço, você geralmente não vai ter dor de cabeça com ele e, portanto, você não vai ter por que mudar de plano. E aí, então, aquele contrato que você normalmente concebe por 12 meses vai se estender indefinidamente até que vocês resolvam romper relacionamentos. E isso pode se estender por 5, 6 anos, às vezes mais. E não é possível, no mercado de telecomunicações, e eu não preciso explicar isso muito para vocês, de que aquelas condições em que você firmou seu contrato 5 anos atrás têm que ser as mesmas para hoje. Porque senão, muitos de nós ainda hoje estariam contratando 2 megas de conexão, e não 10, não 15. E pagando mais caro por esses 2 megas do que hoje vocês vendem 10, 15. Então a questão é, a relação é duradoura, mas precisa ser dinâmica. Não faz sentido eu exigir que vocês cancelem o contrato de vocês, revoguem o contrato com todos os consumidores de vocês para oferecer um plano melhor para eles ou para renegociar as cláusulas. Mesmo porque as cláusulas são contrato de adesão, vocês não negociam as cláusulas com os consumidores de vocês, vocês oferecem um novo pacote de regras e ele aceita ou não. Então, qualquer benefício que viria para o consumidor de renegociar as regras não existe. Então, por que obrigar vocês a rescindirem todos os contratos e refirmarem 370 milhões de contratos toda vez que quiserem mexer nas regras? Isso é até antieconômico e ia fazer com que muitos consumidores ficassem sem seus contratos porque eles não iam responder para vocês, não iam confirmar as regras. Vocês teriam que ir pela lei, pela leitura isolada de um dispositivo do CDC, revogar e deixar ele sem serviço. Imagine o escândalo que seria, anualmente, 20% do mercado ficar sem serviço porque ele não respondeu o seu e-mail, a carta ou o SMS que recebeu, ratificando a vontade dele de continuar no contrato por conta das alterações que vocês precisaram fazer. Nesse sentido, a gente entende, sim, que por uma questão de regra de direito privado, vocês podem propor uma nova situação para ele e, caso ele não queira, ele pode sair. E, inclusive, sem pagar qualquer multa por fidelidade, se ele ainda estiver vinculado à cláusula de fidelidade. Outra coisa que vale a pena falar, por exemplo, é o relatório detalhado. No relatório detalhado, se vocês forem parar para ler o artigo 62, ele é extenso, grande, cheio de dispositivos e muito complicado. Então, uma das coisas que nós fizemos foi detalhar no manual o que cada serviço precisa exibir no seu relatório detalhado. Porque não faz sentido eu exigir, por exemplo, a banda larga, que coloque os minutos de ligação, as horas de conexão. Não faz muito sentido para isso. Então lá vocês vão encontrar, por exemplo, que para a banda larga o relatório é bem mais simples do que parece.
Outro caso, por exemplo, que vale a pena mencionar é a questão do documento de cobrança, previsto no artigo 74, em que ele vai trazer lá, por exemplo, todas aquelas regras às quais vocês já estão acostumados do que tem que estar no documento de cobrança, que é aquela ideia de o consumidor saber o porquê que está pagando. Por que o preço dele, por que nesse mês ele está pagando menos ou mais do que no mês anterior? Quais foram as variações que vocês fizeram na fatura dele? Quais são os serviços adicionais pelos quais vocês estão cobrando ele? E como o documento de cobrança vem todo mês e eu não posso escapar dele, eu tenho que pagá-lo, aí nós concebemos que haver nele um campo de mensagens importantes para comunicar ao seu consumidor daqueles principais incidentes ao longo dessa relação que vocês têm com ele, seria uma boa ideia. Mas o desenvolvimento desse campo de mensagens importantes foi tão complexo que nós entendemos que não era o caso de estendê-lo aos pequenos prestadores. Então, vocês vão observar que só tem do lado do campo mensagens importantes o ícone correspondente às prestadoras de grande porte. E outro item então, que nós estamos discutindo agora, e por isso que não tem o ícone do manual do lado dele, é o aviso do fim da franquia. O que é o aviso do fim da franquia? Se você tem um serviço para o seu consumidor, banda larga, por exemplo, e você estabelece para o seu consumidor que ele tem direito a 40 GB por mês de download ou upload somados, e que, esgotado essa franquia, ele fica sem conexão ou sofre qualquer alteração no seu contrato a ponto de ficar com velocidade reduzida, você precisa avisar para ele que a franquia dele está acabando. Senão, vocês vão ter de novo aquele problema do meu conexão está ruim, ele vai reclamar para você, e de novo gerar mais tensão para o consumidor. Então a ideia tem que avisá-lo. E essa é uma previsão, e essa é uma regra que vai entrar em vigência agora em setembro. Por isso que ela está prevista para 18 meses. Inclusive essa regra está sendo discutida agora no grupo de implantação, justamente por causa da dificuldade que algumas empresas estão tendo de atender às disposições dessa disposição do regulamento. Por fim, as últimas duas principais regras que eu gostaria de falar para vocês é sobre a contestação de débito e a suspensão parcial. Esse regulamento trouxe uma regra, ele extensamente se debruçou sobre a questão da contestação de débitos. E uma das novidades que nós concebemos na época foi assim: eu não quero mais estabelecer um prazo para vocês responderem à contestação de débito. Quando eu não estabeleço um prazo, vocês têm a oportunidade de se destacarem por conta disso. Vocês podem, de repente, dizer para o seu consumidor e vender para ele de que eu respondo em 5 dias. E vou te dar uma resposta condizente, com qualidade. Mas outra empresa pode achar que o bom é responder em 15 dias. E ela vai lá e responde em 15 dias. Então, não houve necessariamente um prazo para vocês responderem ao consumidor. Mas houve sim um estímulo para que vocês respondam antes de 30. O que é esse estímulo? É que se vocês não responderem até 30 dias para ele, você entende de maneira cautelar que ele tem razão. Então, se ele já pagou, você vai ter que devolver para ele em dobro aquela parte que ele entende que não tinha que pagar para vocês. E se ele ainda não pagou, significa que você vai emitir um segundo documento de cobrança para ele sem aquilo que ele entende que não precisa pagar. Isso não quer dizer que vocês perderam a oportunidade de provar para ele que ele deve pagar para vocês. Significa que agora o interesse é de vocês em fazer isso, porque se em 30 dias vocês não fizerem, vocês vão cautelarmente dar como correta a pretensão do consumidor. Então a ideia não é um prazo, por exemplo, que eu vá... Se vocês responderem em 29 dias, a Anatel não vai aparecer na porta de vocês e multar vocês por causa disso. O que ela vai fazer é, se em 30 dias você não respondeu e você não agiu conforme o regulamento determina, que é dar provimento, nem que seja cautelar, aí sim eu vou te multar. Mas você pode demorar o tempo que quiser para responder para ele. Mas em 30 dias você vai ter que pelo menos dar essa resposta, de assim, olha, como eu não tive tempo de te provar que você me deve, aqui vai cautelarmente o seu direito reconhecido. Outra coisa também que nos deu bastante questionamento, e dessa vez por parte do setor, não foi nem por parte dos órgãos de defesa do consumidor, foi a questão da suspensão parcial. O que nós tínhamos na Anatel? Nós tínhamos suspensão parcial só para serviços de telefonia. Então, acontecia
quando nós fomos unificar as regras, nós tínhamos consumidores que não tinham consumidor de banda larga e consumidor de TV por assinatura não tinham isso. Então, a gente estendeu essa regra para eles, e aí nós nos vimos deparados com a situação em que as prestadoras alegaram para nós que não faz sentido eu reduzir a velocidade do meu cliente de banda larga quando acabar a franquia ou quando ele estiver devendo para mim. Não quero simplesmente cortar a conexão dele. E, de certa forma, a gente entende que é uma situação incômoda para o consumidor ficar com a velocidade reduzida a ponto de ele preferir pagar do que ficar devendo para vocês. Eu fui explicando para vocês sobre o grupo ao longo da apresentação, mas a ideia do grupo é justamente, ele é aberto para todas as empresas de todo o setor, então por isso que tem os 3 ícones aí que vocês estão vendo. Ele foi instituído pelo próprio regulamento, ele começou os trabalhos deles em abril do ano passado e provavelmente não vai encerrar em março do ano que vem, porque a ideia é um grupo permanente de discussão e aprimoramento da implantação do regulamento. Tudo que a gente faz vai para o manual, que é esse que vocês estão vendo agora, um pouquinho maior aí. Esse manual também ele é vivo, ou seja, conforme o tempo vai passando, novas disposições vão sendo acrescidas a ele. Tudo nele tem data e versão, para vocês saberem quando a regra começou a viger, quando foi que ela mudou. E ele foi dividido dessa maneira aí. Então nós temos um grupo técnico que debate as regras, reúne com mais frequência. Temos um grupo executivo que aprova as regras. Esse grupo executivo tem tanto integrantes da Anatel quanto integrantes do próprio setor. E essa participação é aberta tanto para empresas individuais, como também por associações, sindicatos, representantes do setor também podem participar. Mas não é só fazer a regra, a gente também tem que acompanhá-la. E também dá bastante trabalho isso aí. Como é que nós temos feito esse acompanhamento? Nós temos encaminhado boletins mensais aos prestadores interessados em receber o feedback da agência no que se refere a como é que estão as reclamações dela na Anatel. Nós temos feito reuniões com tanto a área de consumidores quanto a área de acompanhamento, com aquelas que nos dão mais trabalho. E, especificamente dentro da Anatel, aquilo que a gente tudo percebe como área de consumidor, a gente caminha para a área de fiscalização e de acompanhamento também. Nós tivemos 2 etapas de 2 ondas de fiscalização, que foram a primeira em julho do ano passado, e a segunda agora começou em novembro e vai se estender ao longo de 2015 todinho. Eu agradeço a atenção de todos vocês e estou à disposição para quaisquer perguntas. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a Flávia, para que ela possa fazer suas considerações e perguntas sobre esse assunto. Boa tarde a todos. Queria agradecer pela apresentação do representante da Anatel e queria fazer algumas perguntas. A primeira delas é com relação a como a Anatel vê a abrangência do artigo 61 da Lei Geral de Telecomunicações, que estabelece uma diferença entre serviço de telecomunicações e serviço de valor adicionado, deixando bem claro que o prestador de serviço de valor adicionado, ele é um consumidor da prestadora de serviço de telecomunicações. E junto com o artigo 61 da Lei Geral de Telecomunicações, a norma 4 do Ministério das Comunicações, de 1995, que diz expressamente que o serviço de conexão à internet é um serviço de valor adicionado e, portanto, não é um serviço de telecomunicações. Não sendo um serviço de telecomunicações, e considerando que está expresso no artigo 18 da Lei Geral de Telecomunicações, 19, que estabelece as atribuições legais da Anatel, que estão restritas ao setor de telecomunicações, qual é a justificativa da Anatel para dizer que o regulamento, o RGC, se aplica ao serviço de conexão à internet? Queria ponderar que o fato de esse serviço, muitas vezes, ser prestado com suporte, né, na rede física,
no serviço de comunicação multimídia, com relação ao qual a gente tem bastante dúvidas também, até porque a Anatel, na última alteração que fez na resolução que estabelece a respeito desse serviço, que é a 614 de 2013, incluiu, contra o que está disposto numa norma do Ministério das Comunicações, o provimento de conexão à internet, e, na nossa análise, uma resolução da Anatel não se sobrepõe a uma determinação, a uma portaria, porque essa norma 4 está baixada para uma portaria do Ministério das Comunicações, como se pode sustentar que o RGC se aplica para o serviço de conexão à internet? Queria dizer que eu, como representante da Proteste, Associação dos Consumidores, não vejo prejuízo nenhum em que esse regulamento não se aplique, né, aos prestadores de serviços de conexão, porque nós temos o Código de Defesa do Consumidor, hoje temos o Marco Civil da Internet, que nos garante muito mais do que o RGC em alguns pontos que são sensíveis e que gerou, por exemplo, a iniciativa da Câmara dos Deputados de fazer o decreto legislativo para anular o artigo 52 do RGC, que, apesar da interpretação que foi feita pelo representante da Anatel, para mim aqui, e tem sido assim usado pelos grandes prestadores de serviço, justificam que, com um aviso por SCM preferencialmente, que é o que está disposto no artigo 52, a mudança do plano de serviço pode ser comunicada ao consumidor. E assim se derrubaram contratos que estabeleciam franquias e que, ao final das franquias, a velocidade do provimento de internet era reduzida, e agora as empresas estão bloqueando contra o que está expresso no Marco Civil da Internet, que no artigo 7º diz que o acesso à internet é essencial para o exercício da cidadania, e no inciso 4 diz que o serviço só pode ser interrompido quando o consumidor está inadimplente, né? Então, eu queria... A minha pergunta é basicamente essa. Primeiro, como é que se sustenta, né, a aplicação do RGC para o serviço de conexão à internet, que não é um serviço de telecomunicações, por disposição expressa de norma do Ministério das Comunicações, e como se compatibilizar disposições que estão no RGC, partindo-se do pressuposto que ele poderia ser aplicado para os prestadores de serviço à conexão à internet, né, que são completamente contrárias ao que está disposto hoje no Marco Civil da Internet. E queria, por fim, fazer uma ressalva de que não é porque várias atividades se sobrepõem sobre o mesmo prestador de serviço. Aí aqui eu estou me referindo às teles, que são donas da infraestrutura, que têm licença de SCM e também atuam como provedoras de conexão à internet, que essas atividades não devam ser tratadas diferentemente, ainda que não por questões legais, mas por questões de política pública, de preservação da competição, de não se deixar que grandes empresas engulam pequenas empresas, dominem os mercados e, como resultado, a gente tenha desestímulo à inovação, desestímulo à pequena empresa, desestímulo a novos empregos e preços altos e baixa qualidade de serviço. Obrigada. Vai responder? Tá. Então. Norma 4 é uma coisa que, especificamente, eu já venho acompanhando há bastante tempo, principalmente desde 2005, quando a gente começou a estudar mais a fundo a questão do SVA prestado em suporte de rede de telecomunicações. A questão é, as empresas que prestam serviço de conexão à internet, elas não são reguladas porque prestam serviço de conexão à internet. Elas são reguladas porque o fazem por meio, prestando serviço de SCM também. Todos aqueles regulados pela Anatel são os prestadores de SCM, de banda larga. Nós não regulamos o serviço de conexão à internet
e eu vou dizer aqui uma palavra bem provocativa, ainda. Por que ainda? Porque o próprio artigo 61, que diz que SVA não é regulado pela Anatel, junto com o artigo 19, também diz que a Anatel pode, inclusive, instituir novos serviços. Que a partir do momento que a Anatel entender que determinado serviço passou a ser serviço de telecom, ele deixa automaticamente de ser SVA. E como eu vou explicar o argumento jurídico aqui. A Anatel é quem diz o que está na sua área de competência a partir do momento que ela diz que determinada atividade é telecom. A partir do momento que eu tipificar que o serviço de autenticação, de conferência de IP, é um serviço de telecomunicações e eu der o nome que eu quiser para ele, ele passa a ser serviço de telecom e automaticamente deixa de ser SVA. Mas a questão não é isso que a Anatel quer fazer. A Anatel quer regular o prestador de serviço de comunicação multimídia. Acontece que muitos de vocês usam o serviço de telecomunicação multimídia para vender acesso à internet aos consumidores de vocês. E acesso à internet, serviço de conexão à internet, se a gente for entrar nos meandros técnicos, não são a mesma coisa. Então, a Anatel não regula serviço de conexão à internet, ela regula serviço de comunicação multimídia. Tanto é que, se você vende serviço de conexão à internet sem ter um SM, sem ter nenhum autor de telecomunicações, você não será regulado pela Anatel. E durante muito tempo o UOL, o BOL, aquele monte de OL da vida lá não era regulado pela Anatel. E não são regulados até hoje, porque eles nunca compraram uma autor de SM para poder fazer acesso à internet. Então, sim, é por isso que a Anatel regula a comunicação multimídia e vai continuar regulando esse serviço e acompanhando esse serviço. Esse serviço, inclusive, foi concebido dentro da agência. Não existiria SM se a Anatel não tivesse concebido ele com base nas competências definidas no artigo 19 da LGT. Do ponto de vista para o consumidor, foi muito interessante o novo regulamento de SM permitir que o prestador de SM faça o serviço de conexão à internet quando entender que é do interesse dele fazê-lo. Porque as duas coisas são intrinsecamente ligadas. Ou você faz um acordo com o provedor de SM, ou você não vai fazer esse serviço de conexão à internet. E para evitar que vocês tenham que fazer esse acordo, a Anatel diz, não, agora vocês podem também fazer o serviço de conexão à internet também. E subitamente saiu do mercado aqueles R$19,90 que todo mundo pagava, além dos R$79, por exemplo, para ter banda larga. Então, isso saiu do mercado. E, de certa forma, para nós, parece que foi bom para o consumidor, porque a gente não teve um levante em cima desse assunto. Pois não? Não. No que se refere, por exemplo, à questão do bloqueio, por exemplo. E aí é um assunto bastante polêmico. Eu não vou poder me detalhar muito sobre esse assunto, mesmo porque a agência ainda está discutindo internamente isso lá. Mas a ideia toda é, quando você vai e contrata com o seu fornecedor uma quantidade, não faz sentido, uma vez que você tenha consumido essa quantidade, você continuar consumindo sem pagar e pagando a mesma coisa. Eu acho que isso, ainda mais para vocês que são quem vende essa quantidade, isso parece fazer todo sentido. Serviço de acesso à internet, a conexão à internet, a internet em si é um serviço essencial por causa dessa lei? Sim. E mesmo que não fosse essa lei, eu também concordaria, ele é um serviço essencial. Não faz sentido hoje você não ter acesso à internet. Eu sequer usaria um computador na minha casa se não tivesse acesso à internet. Quando a internet cai na minha casa, eu não ligo o computador porque eu não tenho o que fazer nele. Mas, da mesma sorte que quando eu não pago energia elétrica, que é outro serviço essencial, eu também fico sem energia, por que quando eu esgoto a minha quantidade comprada de internet eu tenho que continuar conectado? Isso pode parecer, a gente poderia dizer assim, não, ele é tão essencial, mas tão essencial, que nós não admitimos que o consumidor fique sem acesso à internet. Isso é admissível também, esse argumento. É defensável, é razoável esse argumento também. Mas ele vai cair na mesma questão que cai, por exemplo, a questão de obrigar que vocês entreguem a velocidade que vocês prometem para o consumidor. Eu ter 1 mega 100% do tempo para mim disponível, eu vou pagar o mesmo preço que vocês pagam por um link de 1 mega full. E aí eu não tenho dinheiro para pagar por isso. Mas eu gostaria de ter 10 mega, 15 mega, que eu divido com mais algumas pessoas, uma parte do meu tempo, por um preço infinitamente menor. E a questão é, se eu quero ter acesso à internet full time,
o tempo todo, sem nenhum problema de franquia, com certeza o preço da minha internet vai ser diferente se eu tivesse combinado com o meu prestador que eu quero só 40 gigas por mês. É uma diferença de preço. A Anatel não está dizendo que as prestadoras não podem vender mensalmente acesso sem limite. Tanto assim que algumas prestadoras o fazem. A questão é o quanto isso ia impactar no bolso de quem compra isso. Fabrício, eu posso passar a palavra para responder? Claro. É que o nosso prazo está muito curto, então eu gostaria de pedir que as perguntas e os debates fossem assim, bem objetivos e rápidos, para a gente poder chegar em algum lugar, porque senão vão demorar muito. Se você responder. Não, só responder rapidamente que eu não vejo, né, estabelecimento de serviço é ato de política de telecomunicações. E a Anatel não tem atribuição de fazer política. Por lei, expressamente, ela é implementadora de políticas. Ela pode estabelecer sobre modalidades de um serviço já definido por um decreto ou por uma lei. Agora, criar serviço, no meu entendimento, a Anatel não pode. E, para ser bem rápida, oxalá que as franquias que fossem oferecidas para a maioria dos consumidores fosse de 40 gigas. A gente sabe que as franquias são as mais generosas de 500 megabytes por mês, que não dá para a gente exercer todos os direitos que o Marco Civil da internet introduziu, né? E quando nós falamos de planos ilimitados, a gente entende o seguinte, que pode ser feito o que as empresas faziam até há pouco tempo, antes de serem orientadas, inclusive pela Anatel, que foi o que elas têm dito para a gente, de bloquear o acesso à internet ao final dessas franquias pífias, né, com velocidades baixíssimas, e que a gente gostaria muito que a Anatel, já que gosta tanto de definir normas sobre serviço, baixasse uma norma dizendo o que é a velocidade que se considera banda larga, como vários outros países fizeram e a Anatel não faz. Obrigada. Eu vou passar a palavra. Eu ainda vou abrir para perguntas num instantinho só. Eu vou passar para o doutor Alain, para ele poder fazer as considerações. O doutor Alain, ele é do escritório Silva Wittmann e é também da assessoria jurídica da Brint. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que a Brint nos concedeu. Gostaria de voltar um pouco o foco aqui para o RGC, porque acredito que a grande maioria de vocês são, como foi dito pela Anatel, microprestadores, né? Prestadores com até 5.000 usuários. E achei muito interessante a apresentação da Anatel, principalmente porque separou em ícones essas 3 gamas de prestadores, e eu não vi muitos dos dispositivos que foram citados, os microprestadores. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Os contratos das microprestadoras, né, as empresas SCM com até 5.000 usuários, conforme foi dito, que se aplica para as microprestadoras apenas o artigo 108, elas têm que respeitar todas essas gamas de aplicações, todas essas regras previstas no RGC, como, por exemplo, a suspensão do cliente com 15, mais 30 e mais 30, notificação escrita, várias normas e critérios que, como a gente sabe, oneram muito o provedor e a atividade de vocês. Então, minha primeira pergunta é nesse sentido. E para ser bem rápido e bem sucinto também, porque o tempo já está se esgotando, por que a Anatel, quando ela faz a divulgação, as cartilhas, quando sai no Jornal Nacional lá que as prestadoras deverão garantir banda de até 80%, por que ela não faz essa separação
que foi posta aqui hoje, por que não coloca para o consumidor, ou para o usuário em si, que existe essas três gamas de prestadores? Porque o usuário, na hora que ele assiste aquela matéria no Jornal Nacional, no mesmo dia ele liga para a empresa de vocês e vai querer cobrar todas essas garantias. Eu queria saber por que a Anatel não divulga esses patamares de prestadores para que seja reconhecido, para que seja divulgado que essas severas regras impostas à grande maioria dos prestadores, elas não se aplicam aos microprestadores. Em síntese, são essas duas perguntas. Obrigado. No RGC, eu não me lembro agora quais são os artigos que tem no RGC de cabeça, mas são os artigos dos direitos, que provavelmente o 5º, e eu acho que o artigo 3º do RGC são os que valem para os microprestadores, que são direitos e deveres de maneira bem ampla. Então, você tem o direito de respeitar o consumidor de vocês, o direito de ser honesto com eles, o dever de ser honesto com eles. E o troço não vai mais muito longe disso aí. Então, nesse sentido, como eu usei a palavra antes, sim, a regra está bem solta para vocês, no que se refere ao RGC. Veja que o RGC ele entrou nos regulamentos dos serviços e nos regulamentos de geral de qualidade também. Então, ele mexeu lá também, mas não anulou completamente o regulamento do próprio serviço e nem o regulamento de qualidade. Então, aqueles dois regulamentos continuam valendo para vocês em alguns aspectos, mas o RGC em si veio, inclusive, trouxe até umas situações mais brandas para vocês, porque ele revogou regras do regulamento geral e diz que aquilo que está previsto nele não precisa ser válido para vocês, não vai ser exigido de vocês. Há uma diferença entre a Anatel dizer que aquilo que não vai exigir isso de vocês e a conveniência de vocês acharem que vale a pena fazer isso porque vocês querem prestar um serviço de qualidade para o consumidor de vocês. Então, é mais ou menos essa a lógica. Então, por exemplo, a questão das regras da suspensão parcial. A não ser que exista uma previsão específica no regulamento do serviço, não, vocês não têm que obedecer àquela regra que está escrita no RGC, mesmo porque aquela regra não foi escrita para vocês. Na verdade, o RGC veio para tornar mais fácil a prestação de serviço para vocês nesse sentido, para que vocês consigam entrar no mercado com menos peso regulatório. Sim, para o grande prestador faz todo sentido cobrar regra para todo mundo, porque vocês vão ter mais dificuldade de concorrer com ele. Essa é a ideia. E por que a Anatel não explica essa diferença para o consumidor? Na verdade, a gente fala. A questão é, boa parte das vezes, aquilo que vocês enxergam na imprensa não foi o que a gente disse, foi o que eles resolveram falar do que a gente disse. Então, assim, a gente trabalha muito no sentido de elucidar o consumidor dessas coisas. Então, nós temos um portal na internet, Anatel/consumidor, que é justamente voltado para o consumidor entender telecomunicações, na linguagem dele. A gente tem um manual explicativo do RGC, que fala quando é que a regra vale, quando é que a regra não vale para o pequeno, para o grande, para o microprestador. E a questão é que isso talvez não dê o mesmo ibope que dê a própria regra em si, na hora de pegar e fazer a veiculação dela no meio de mídia. Mas até eu faço essa diferença. Em qualquer lugar que a gente vai, aquela lâmina que vocês viram, em que eu falo grande prestador, pequeno prestador e microprestador, está em todas as apresentações que a Anatel faz. Justamente porque não é que a gente não fale sobre isso, a questão é que isso talvez não tenha o mesmo destaque que o resto das notícias, do resto do assunto tem. Mas a gente faz isso e isso está incluído no nosso portal, essa explicação. Bem rapidinho, aproveitando essa deixa, às vezes os fiscais da Anatel sabem separar esse negócio da SCM e SPA. Então, na mídia é uma boa ideia fazer, mas eu acho que tem que fazer internamente também. Sim, então esse é um problema grave na Anatel. Eu vou ler aqui uma pergunta que a plateia me mandou, que eu achei muito interessante. Ontem esteve aqui, nós fizemos uma palestra sobre a resolução de conflito dos postes, e o representante da Anatel falou que um dos problemas para mexer nisso daí era mexer nos contratos vigentes, pois feriria o ato jurídico perfeito. Só que agora, nessa lei do consumidor, nessas imposições que estão sendo feitas, estão ferindo os contratos que já estão vigentes, ou seja, agora pode ferir o ato jurídico perfeito? A explicação é longa para isso, é muito longa para isso. Eu não sei se eu consigo resumir no tempo que tem, mas a questão não é questão de agora está findado, agora pode, agora não pode. São contratos de prazo indeterminado
E nesse sentido a gente entende que ele precisa ser dinâmico e capaz de se acomodar a algumas coisas, as mudanças que o cenário impõe. Por isso que a gente entende que a prestadora pode fazer essas mudanças. E veja, essas mudanças o consumidor não é obrigado a aceitar. Ele simplesmente pode entender que a prestadora passou do limite e cancelar o contrato com ela. Que, para todos os efeitos, é a maior punição que o consumidor pode dar para a empresa. Não há punição que a Anatel possa impor às prestadoras que seja pior do que essa. O consumidor diz assim, não quero mais você então sob essas condições. Mas, por exemplo, assim, mesmo nos contratos por prazo determinado, eventualmente firmados, esses a Anatel entende que não existe que você possa fazer. Que é a maioria dos casos das promoções, por exemplo, que eu vou falar agora de grandes prestadores então, porque a questão é, elas têm um plano de fundo e vão colocando promoções em cima do consumidor. Essas promoções que se alteram toda vez que ela resolve renovar a promoção, então na verdade você está navegando num mar de inconstâncias, porque a promoção acaba e ela renova ela de maneira diferente, e não foi porque ela mudou a regra do contrato, foi que ela alterou a promoção. E aí ela te mantém nessa promoção e vai alterando aquelas regras conforme a promoção vai vencendo. E as promoções duram 3 meses, 1 mês. A questão toda é, nesse período em que que ela te prometeu alguma coisa com um prazo certo, ela não pode, nem ela pode mexer, e se ela mexer, ela até vai dizer que ela não pode mexer e vai sancioná-la em função disso. Então nós já tivemos casos em que a prestadora mexeu na promoção, que era por prazo determinado, e até mandou ela voltar atrás. Olha, nessa promoção você vai ter que esperar ela acabar. Eu vou só abrir a pergunta que o rapaz queria fazer ali. Um momentinho, né? Diga. É a questão da franquia, né? A questão da franquia para nós, operadores, é excelente. Se não fosse a questão da limitação, muitos não teriam crescido tanto, porque tem cidades que o 3G pega excelente, a operadoras grandes não tem o fixo, mas já pensou, você tem internet ilimitada móvel. É excelente para nós microoperadores, não sei se todo mundo concorda, mas é excelente, já peguei muito cliente da Oi, da Vivo, da Claro, conversando com eles aqui, se não fosse a limitação da franquia, certo? A pergunta é, se fala há muito tempo, todo ano eu venho para a Brint, se fala há muito tempo questão de franquia para rede, para internet fixa, vai ser limitado também ou só na móvel? Que nem está hoje a franquia, a questão de franquia, de limitação. Porque tem alguns operadores que fazem, a NET faz, né? Mas se tipo universalizar, que é a questão grande, na região metropolitana, nós temos 2 concorrentes grandes. Um é a operadora e a outra é a pirataria. O cara pega lá um GVT de 100 mega e começa a colocar o vizinho, pouco mais está com 100. Eu conheço na minha região lá que tem 5 mil clientes, usando o quê? Só a DSL. Enquanto a gente tem ortoga, paga direitinho, né? Então é uma concorrência desleal. Tanto com a operadora grande como com piratazinha do ADSL. Tá. Responder? Não, tá. Veja, de novo, a Anatel não impôs franquia. É uma questão de modelo de negócio. Se a empresa entende que o negócio dela é trabalhar com uma previsibilidade na ocupação da rede dela e, portanto, quer trabalhar com franquia, ela vende franquia. Mas nós temos prestadoras que não querem franquia. E veja, isso vale inclusive para a internet móvel. Para a internet móvel. Nem todos os planos oferecidos no mercado hoje são com franquia limitada. Tem uns que são assim, você vai consumindo e pode ir consumindo. Eu não vou te bloquear, nem vou reduzir a velocidade. Então a questão é mais uma questão de opção. A Anatel não impôs que colocasse franquia, nem impôs que não tenha franquia. De novo, é uma questão de mercado. E isso, inclusive, faz com que você queira se destacar por ser diferente. Nós temos uma prestadora que não põe franquia na banda larga fixa dela, por quê? Porque ela entende isso como diferencial. E sim, tem consumidor que prefere pagar, sei lá, R$5, R$10 mais caro e de repente por uns 5 mega a menos, mas porque ele sabe que vai ser ilimitado. E é uma questão de menu. Deixa o consumidor vai escolher aquilo que ele entende como mais apropriado para o consumo dele. Então, tanto na fixa quanto na móvel, nós não vamos impor um modelo de negócio. Tá. Vamos ter que encerrar o painel. Vou agradecer a presença da Flávia Lefebvre e fazer uma correção, que além dela ser do protesto, ela atualmente está no CGI, né? Como membro do CGI, e por isso que ela tem um conhecimento tão forte sobre a norma 4 e
e as questões da internet. Queria só agradecer o convite, que eu estava com pressa, dizer muito obrigada. Tá, muito bem. E agradecer aos integrantes da mesa, agradecer a presença de todos. E esse é um assunto muito polêmico. A gente viu que tem graves problemas de interpretação, principalmente sobre SVA e SCM. A Brint está sempre muito envolvida nesse aspecto, falando com a Anatel sobre isso. E a gente viu que essa briga ainda vai durar muito tempo ainda. Obrigado.